Bom dia. Bom dia. Não é tão simples não, viu, sentar aqui. Mas a gente aprende a sair de si, a acreditar na graça da unidade, na graça da presença de Jesus entre nós, que é o que nós queremos construir com vocês durante esses dias aqui juntos, né? Eu estive em algumas fazendas tempos atrás e realmente a gente encontra, né, essa família. E depois, quando tem esse reencontro aqui de novo, a gente vê assim a alegria de um povo, a alegria de uma grande família formada por Deus. Com certeza não foi tão fácil de todos assim chegarem aqui. Houve esforços, né, dos responsáveis, familiares, houve uma mobilização, houve um esforço. E talvez, se dissesse assim, não precisa mais ir, para aqueles que estavam bem empenhados e que às vezes custou, né, para se organizar para vir, dizia assim, é melhor a gente ficar quieto por aqui, não é? Às vezes pensa assim, é melhor ficar quieto, porque inventar tanta viagem, despesa, isso. Então, esse pensamento de ficar quieto leva a gente a uma atitude que se chama de acomodação, a nos acomodar. E a nossa reflexão agora, né, a ideia que a gente pensou foi refletir um pouco sobre o sentido da peregrinação. Então, quem é o peregrino? Para vocês, quem é o peregrino? Me ajudem aí a responder. Quem é o peregrino? É uma pessoa parada, acomodada? Não fica parado, não é acomodado. Ele não tem um lugar. Ele está sempre a caminho, sempre caminhando. Então, essa palavra peregrinação, esse sentido peregrino, ele é bíblico também. Então, tem vários momentos nas Sagradas Escrituras que fala da vida do peregrino. E um povo que deu esse testemunho, que é o povo de Jesus, a família de Jesus, né? O povo hebreu, o povo judeu, foi esse primeiro povo peregrino que estava lá no Egito. Eles tinham um lugar, mas aquele lugar já começou a causar um mal-estar, um incômodo, se tornaram escravos, criou uma situação difícil, e eles já não aguentavam mais ficar parados naquele lugar. Não dava mais para ficar. E começaram a clamar, precisavam sair. Então o peregrino é aquele que tem dentro esse desejo de sair, sair do lugar, sair da comodidade, sair de si e ir em busca de um lugar melhor, em busca de um sentido melhor para a vida. Então, no fundo, todos nós somos peregrinos. E quem vem para a Fazenda da Esperança também é um peregrino, uma peregrina que saiu, teve que sair para poder encontrar a vida, para poder encontrar o caminho, para poder encontrar o sentido. Então veja como, né, a gente se identifica com a vida de peregrino, como todos nós somos peregrinos. E quando nós deixamos de ser peregrino, então temos essa tentação de nos acomodar, de parar. E aí paramos de caminhar, aí vem a comodidade e vem o mal-estar, aí onde é que vem os problemas, os conflitos, as dificuldades, porque paramos. Então é muito profundo esse sentido nessa palavra de peregrino. E aqui, esse lugar aqui é um lugar realmente de peregrinação, né? Muitas pessoas vêm para cá, temos aqui uma experiência profunda, quer dizer, Nossa Senhora Aparecida, tem santuário, depois tem Fazenda de Esperança, depois tem Canção Nova, tem muitos lugares em que a gente pode encontrar ainda mais em profundidade, né? Receber mais esse sentido da peregrinação. Por quê? Não é peregrino somente da gente sair de um lugar aqui na terra, né, e ir para outro lugar na terra, porque a experiência temporária de peregrinação vai levar a gente a uma consciência que nós somos na terra, nós somos peregrinos, que o nosso lugar mesmo aonde é no céu. Todos nós sabemos que também aqui nós somos peregrinos, estamos por um tempo. Alguns chegam a 80, outros chegam a 90, raros os que chegam a 100, mas sabemos que a vida também aqui ela é passageira. E Jesus trouxe isso. Então, esse sentido profundo da nossa vida de peregrinação que a gente quer
assim conversar com vocês, né, que refletir, queremos entender, vivenciar durante esses dias, porque eu sei que, por exemplo, vocês saíram, custou sair da fazenda, mas quando a gente sai e encontra o novo, é com quem acontece um processo dentro de nós que se chama de libertação, né? A gente vê no rosto de vocês, vê que se abriu um novo horizonte, né? Encontrou outras pessoas, encontrou outro ambiente. Aí já encontrei alguns dizendo como é que eu faço para fazer uma outra experiência, fazer uma missão, né? Ir para outra fazenda, ir para outro país. Então vai abrindo o coração, vai abrindo os horizontes, vai despertando, né, novas coisas no coração. Então, como faz bem a gente continuar sendo peregrinos, né? Não nos acomodar. Então, acho que essa inspiração de fazer experiência, né, com as fazendas, de fazer a peregrinação, realmente é algo inspirado por Deus, porque ajuda. Quando vocês voltarem para as fazendas, vocês verão, né, que vai ser diferente. Você vai voltar para a sua fazenda, mas vai voltar com outra motivação, com outro sentido. Eu já fiz a experiência há vários anos, né? Vim quando eu estava lá na região Nordeste, então vim de avião, vim de ônibus, alguns falaram 25 horas. Eu passei 48 horas com 4 ônibus, né, na estrada, saí de lá do Maranhão. E foi 2 noites, né, 2 dias na estrada com o pessoal, mas peregrinos mesmo, mas parando. E foi muito bonito, porque deu um sentido pessoal para nós. Aonde parávamos, eram os grupos, Esperança Viva que nos acolhia. Um dava o café da manhã, outro dava o almoço, outro dava a janta, recebia com alegria. E o pessoal dizia, nossa, mas eu não sabia que tinha tantos irmãos, tantas pessoas que nos querem bem, tantas pessoas que nos apoiam, que nos ajudam. Tiveram outra visão da experiência que eles estavam fazendo, outra visão da caminhada, outra visão da vida. Então, como faz bem, de fato, a gente fazer sempre essa experiência de peregrino, para a gente não se acomodar. Agora, existe, como eu citei antes na Sagrada Escritura, é uma característica do povo de Deus. Então, aquele povo que estava no Egito, aquele povo que estava sofrendo, estava em um lugar, se fixaram e causou toda aquela situação de escravidão, eles clamaram a Deus. Deus manifestou o amor por eles, enviou Moisés, foi lá e tirou eles da escravidão. E disse, esse é o meu povo. Esse é o meu povo. E começou a conduzir o seu povo à terra prometida. E assim, na caminhada, na peregrinação, esse povo passou por muitas provações. Então, é uma característica, né, nossa, de povo de Deus, a caminhada. É uma característica nossa, né, sair em busca dessa terra prometida, em busca da pátria, em busca do nosso lugar. Mas é Deus quem tira a gente. É Deus quem nos liberta. Deus quem tira da situação de escravidão, como tirou o seu povo, e vai conduzindo à terra prometida, conduzindo a um lugar onde você vai encontrar paz, onde vai encontrar alegria, onde vai encontrar o sentido de viver. Então, assim como aconteceu naquele tempo, também acontece hoje. Porque quando a gente escuta a história do povo de Deus e a gente começa a falar do povo da esperança, que é o nosso povo, que é um povo de Deus também, né? Então a gente vê que tem semelhança. Somos esse povo também que estava na escravidão, que estava numa situação difícil e que em determinado momento clamou a Deus, me ajuda, Deus, me tira. E aí você pensava que estava sozinho ou sozinha nesta situação. Aí de repente se encontra com toda uma multidão de pessoas também, que Deus tirou do Egito, tirou da escravidão e deu um lugar, deu uma terra prometida, uma terra onde corre leite e mel, não é? Nas fazendas não tem leite e mel, como diz biblicamente. Então a gente sabe que nós experimentamos isso. Então a gente vê
né, que Deus, ele não desiste do seu povo, ele ama o seu povo. E cada época na história ele faz essas experiências. Então vinha assim bem dentro de mim, nossa gente, nós estamos atualizando essa experiência do povo de Deus. Nós estamos vivenciando esse povo de Deus que saiu da escravidão e que ele deu a terra prometida. As fazendas da esperança são terras prometidas, né? Terras prometidas por Deus. Por isso ele dá tantas fazendas, né? E tantas fazendas aparecem, porque são terras prometidas, porque ele quer tirar o seu povo da escravidão e dar a liberdade, dar a vida nova. E quantos ainda estão, né, nessa escravidão e precisam encontrar essa terra prometida, precisam encontrar esse lugar em que dá o sentido da vida, da liberdade, encontrar paz, e é através de nós, do nosso exemplo, da nossa caminhada, da nossa peregrinação, que aí nós encontramos este lugar, vivenciamos esse lugar. Agora não devemos chegar e dizer, agora o lugar é meu, ninguém me tira daqui, e outro que precise vai buscar outro lugar, porque aqui eu vou ficar. Não. Né? Então essa é a característica nossa também. Eu encontrei lugar, encontrei a libertação. Agora eu devo preparar este lugar para que outros também encontrem. E aí eu continuo na minha caminhada. Né? Continuo preparando lugares, preparando pessoas para que outros filhos e filhas de Deus também possam encontrar. Por isso, nós não podemos nos acomodar. Então, essa palavra peregrinação, né, ela dá esse sentido para nós. Não podemos nos acomodar. Quando você vê, quando as coisas começam a ficar, você, por exemplo, toma conta daquele espaço, daquela casa, daquele quarto, e de repente o outro que chega, você já sente que está invadindo o seu espaço. Aí já é um sintoma que você está deixando de ser peregrino, deixando de ser povo de Deus e já está se acomodando, já está se apossando. E isso nós não podemos fazer. Foi interessante esses dias, a gente lá no centro, né? Chegou um que fez a sua experiência na fazenda há 7 meses atrás e ele tinha muita experiência de horta. E o pessoal gostou, porque quando ele botou a mão na enxada e chegou na horta, ele assumiu e já jogou semente, aí começou alface, cebola, tudo mais. Terminou o mês, fizeram a mudança do pessoal e disse, não, você vai ficar aqui porque você cuida da horta. Aí toda a triagem dele saiu e ele ficou. Aí chegou o grupo novo, ele ficou cuidando da horta. Segundo mês, a triagem terminou, mudaram de casa, ele ficou. Terceiro mês, e o pessoal foi se acomodando e deixando, porque estava gostando do trabalho dele e ele. Mas de repente, com 5 meses, 6 meses, o pessoal novo que chegava, já quando chegava no quarto dele, já tinha que se adequar às normas que ele estabeleceu no quarto. Aí eu já estou aqui. Então aqui é assim. Aí daqui a pouco mudou e ele foi ficando. Aí chegou no 6º mês, aí já era a casa, já se tinha um mal-estar na casa, porque eles, aqui com ele na casa, quem chega, até os novos coordenadores que chegaram, aí quando chegou até a gente, a situação, eu disse, não, gente, está errada essa situação. Porque está invertendo. Ele veio aqui para encontrar o sentido da vida. Ele não veio para ser aqui o agricultor da horta e cuidar da horta, e mudou, né? E aí quando conversamos com ele, ele entendeu. No fundo não foi culpa dele, né? Foi mais da equipe que acompanhava, que gostou do trabalho dele e foi fazendo com que ele ficasse lá, se acomodando, criando raiz. E aí aquela mudança que deveria acontecer nele, mudança de vida, conversão, parou. Porque ficou mais importante o serviço, ficou mais importante o trabalho e não a conversão. Porque o peregrino, né, a experiência de peregrinação leva a gente a uma conversão, a uma liberdade e conversão interior.
Então, há este perigo. Quando a gente deixa de ser peregrino, a gente não quer mudar de lugar e também não mudamos de atitude. E o fato da gente sair do lugar, ir para outro ambiente, se encontrar com outras pessoas, exige de nós uma mudança de dentro. É nós que nos adaptamos aos outros, nos relacionamos com os outros, nos abrimos para os outros. Né? Por isso faz bem, por isso eu digo assim, é divino, é sagrado a experiência de peregrinação, porque leva a gente a esse encontro com Deus, a esse encontro com o outro, a essa abertura para o outro. E aí quando nós conversamos, né, com esse irmão, ele entendeu, ele disse, de fato houve essa inversão, eu não fiz essa escolha, não foi eu que quis ficar, mas foi por necessidade e talvez o pessoal achou que era conveniente, por conveniência, podemos dizer assim, e ele foi ficando, mas aí a gente viu que já não estava fazendo bem para ele. Né? E aí combinamos que ele vai sair da casa, vai fazer a casa de formação, porque uma pessoa boa, coerente, responsável, quer mudar, quer crescer, porém precisamos dar também a ele a chance, né, as condições de fazer essa experiência. Então, a experiência de sair, a experiência de peregrinação leva a gente a essa mudança interior, essa mudança profunda. É tanto que também a gente, né, na Família da Esperança, também temos mudanças, temos que transferências, isso é uma sabedoria da igreja. A igreja já faz isso, todas as comunidades, normalmente uma pessoa fica, né, 6 anos, 8 anos, o máximo 10 anos, como eu fiquei lá no Maranhão, mas depois eu vi como custou para sair. Depois de 10 anos a gente vai criando raízes, já sabe todos os mecanismos, sabe como viver, sabe? Aí no fundo há essa, né, acomodação, né? A gente termina parando. Então é importante essa dinâmica, esse sair, né, em busca de outros lugares, de outros ambientes, outras pessoas, novos horizontes, nos enriquece. E o que nós temos também, nós passamos para os outros e enriquece também os outros. Então, eu diria a característica do nosso povo, né, do povo da esperança, do povo da Fazenda da Esperança, a gente deve passar também isso para frente, é uma característica de peregrinos, né, de pessoas que estão em caminhada. E essa caminhada leva a uma mudança, leva a uma conversão. Aí leva a gente a uma outra consciência, que a nossa pátria não é aqui. Aonde é a nossa pátria? É no céu. Então a pátria, o povo de Deus, na caminhada vai tendo esta consciência de que minha pátria não é na terra. Por isso é mais fácil. Você pode olhar, as pessoas que são mais livres, desprendidas, elas fazem uma experiência mais profunda de encontro com Deus. E as pessoas que às vezes são muito assim arraigadas, apegadas, fechadas, presas em si, elas têm mais dificuldades de se encontrar com Deus, porque acham que a vida é isso aqui, é esse lugar, é essa casa, é essa pessoa, é esse quarto, é essa fazenda, e aí não se abre. E quando você faz a experiência de sair, de mudar de casa, de fazenda, de lugar, de cidade, de pessoas, você começa a abrir novos horizontes, você vê que o mundo é uma casa, que tem muitos irmãos, que tem muitas pessoas, quer dizer, abre o coração, abre os horizontes. E aí todos os horizontes, toda a beleza que você encontra, você vai reconhecer que tudo é obra de Deus. Tudo é ação de Deus, então a gente se abre para Deus. Aqui no centro, acho que acontece bem, às vezes as fazendas menores, às vezes não tem esta chance, mas é ideal quando se tem, por exemplo, 2, 3 casas em uma fazenda, e aí de fato o pessoal chega em uma casa, muda para outra, eu percebi menos problemas e um avanço maior na mudança quando tinha essas mudanças de casa, né, todos os meses, porque até a comunidade se interagia mais, não criava grupinhos, não ficava apegados uns aos outros, porque tinha que mudar de casa, mudar de quarto, mudar de relacionamento. Então essas saídas faziam com que o pessoal crescesse mais, se desapegasse mais, se abrisse mais para
os outros, e isso dá um crescimento maior. Então, posso dizer assim, nessa proposta, essa experiência que nós fazemos, a gente vê como, né, o ser peregrino, o sair do lugar, ir ao encontro do outro, quanto faz bem, quanto nos leva de fato a encontrar, né, aquele sentido mais profundo da vida e vai levando a gente a encontrar de fato Deus, a ter essa certeza do encontro com Deus. Então é um chamado, né, e todos nós, todos que estão aqui, eu não tenho dúvida que todos foram chamados para isso, né, para sermos peregrinos, para sairmos de nós mesmos, sairmos de nossas estruturas, da nossa comodidade, do nosso lugar e continuar caminhando, não parar, né, não parar. E se você vai fazer a experiência, se abre realmente um caminho novo e Deus se manifesta. E isso é interessante quando a gente faz essa experiência, como você experimenta que é Deus quem te conduz. É Deus quem te sustenta. Acho que vocês lembram, uma vez eu até falei na missa da televisão, né? O fato que eu estava lá há 10 anos, eu me envolvi também com a diocese, trabalhava, a paróquia, tudo mais. Foi uma coisa assim de conversão mesmo. E aqui eu experimentei esses dias uma alegria muito grande do amor de Deus. Então, eu estar envolvido na diocese, então é costume a diocese pagar o plano de saúde, né, para os padres. Então tinha plano de saúde Unimed. Ótimo. Então fiquei o tempo lá, tinha isso, quando eu precisava ia fazer exame, fazer isso, tudo mais, tal. De repente chegou a época da mudança. Aí vai, aí disse: e agora você vai mudar? Você não vai mais prestar um serviço à diocese de Coroatá, agora você é só Fazenda da Esperança. Quem vai assumir o seu plano de saúde? Eu fiquei, bom, como eu vou fazer? Eu não sei como é que vai ser lá. Como eu falei? Aí fomos conversar, né? Aí na conversa a gente entendeu, é melhor cortar. Mas tem que cortar mesmo, né? Eu já estou chegando aos 50. Como é que vai ficar? Já tenho alguns sintomas, olha só, né? Já preciso fazer alguns exames, já preciso fazer isso. E começa a aparecer. Mas aí eu entendi, mas espera, em quem eu deposito minha confiança? Qual é a escolha que eu fiz? Então, telefonei, aí disse: não, você tem que fazer um ofício por escrito e assinar que você está pedindo que seja cancelado. Aí, vamos, Esther, faz o ofício. Aí fez o ofício, assinei, mandei, pronto, já foi. Foi aquele passo primeiro de libertação. Aí depois veio o segundo passo, de confiança. Em quem agora eu vou depositar a minha confiança? Naquele plano ou em Deus? Em Deus. Olha, Deus, você sempre me sustentou, você sempre me conduziu. Então, estou nas suas mãos. Tranquilo, eu fui para frente. De fato, eu já tive um problema de gastrite, úlcera, fiz endoscopia, fiz um tratamento, e de vez em quando, porque eu tenho que ter algumas regras no alimento, mas nem sempre eu fico fiel, aí eu brinco, às vezes eu tenho alguma recaída, né? Às vezes tomo um café que não devo tomar, né? Às vezes como uma feijoada que não devo comer, e às vezes tem lugares que você não tem muita opção, às vezes vou lá no sul, aí tem carne assim, que às vezes não devo comer certo tipo de carne. E aí esses dias veio um certo mal-estar. Digo, aí agora? Aí comentei com alguém. Aí ele disse: não, tem um médico que vem aqui na sala, a sua sala é usada por um médico. Por que você não vai nele? Aí eu disse: então vai ter um médico em casa. Mas que coisa boa. Aí pode vir, aí fui lá, atendi o médico. Aí quando eu fui conversar com o médico, aí ela disse assim: ó, esse médico é um gastro, especialista nesse seu problema. Eu disse: nossa, que sinal visível da providência, né? Aí o gastro, né? Que quando eu contei tudo para ele, já foi assim, tudo fácil. Aí quando eu saí do consultório, ele disse: espera aí. Aí fui lá no armário dele, tirou um monte de caixas de remédio e disse: aqui está todo o medicamento para você, né?
Aí veio essa resposta, né? Eu disse, olha só, né? Eu tive a coragem, porque se fosse o plano, tinha que pagar e depois tinha que ir na farmácia, o remédio não era tão barato. Mas aí quando eu vi isso aqui, eu disse, gente, de fato é isso. De fato, o caminho nosso de peregrino, devemos fazer a nossa parte, ir atrás, mas Deus não deixa a gente na mão. Se temos essa confiança, se sabemos muitas vezes até cortar algumas coisas, que às vezes a gente vai se apoiando, se estruturando e deixando Deus de lado. E não nos apoiamos em Deus, mas às vezes nos apoiamos em coisas, em pessoas. E isso realmente a gente vai criando, a gente vai deixando de fazer aquela experiência bonita de povo de Deus, de povo que caminha, de povo que confia em Deus e que é sustentado por Ele. E aí depois que realmente que eu comecei a tomar, já vi que a coisa mudou totalmente, né? E aí veio, quer dizer, me senti muito bem e veio principalmente essa gratidão e essa alegria dessa resposta de ter essa coragem. Poderia, né, ter encontrado outros caminhos, mas assim foi tão visível, tão forte, né, tão clara a resposta de Deus, que aí vem esta segurança de novo. Nós somos peregrinos, não devemos perder essa confiança profunda em Deus, e se Ele nos chamou, Ele sabe o que é melhor e Ele não deixa nenhum de seus filhos nem filhas na mão. Então o povo peregrino, o povo de Deus, ele saiu da escravidão, encontrou o caminho para a terra prometida, né? E aqueles, porque tiveram naquele povo aqueles que não foram fiéis, aqueles que não confiaram e ficaram no meio do caminho. Ficaram no meio do caminho. Porque duvidaram de Deus, duvidaram do amor de Deus. E isso não pode, né, não deve acontecer conosco. Mas aqueles que confiaram, que ficaram fiéis, chegaram à terra prometida. Atingiram a meta, chegaram ao objetivo. Então que nós possamos também, né, sermos fiéis, fazendo essa caminhada, a caminhada na fazenda, outros desafios que aparecerem, mas não perder de vista que nós temos um objetivo, a terra prometida é chegar a Deus, somos peregrinos na terra, mas devemos caminhar sempre e não ficar parado e não criarmos realmente raiz, se acomodar e aí começar às vezes, né, criar conflitos, situações, aí é um sintoma de que eu parei a caminhada, deixei de ser peregrino. Então esses dias a programação vai ser essa, né? Hoje e amanhã vocês vão assim escutar também, porque faz parte da caminhada do povo de Deus também a formação, a orientação, e aí depois a gente formar, ter essa consciência quem somos, assumir nossa identidade de povo peregrino, de povo da esperança, que está encaminhada, né, em meta a uma vida nova, a sermos homens e mulheres e homens novos, né? E depois dessa formação hoje e amanhã, e de fato vamos fazer, vai levantar cedo, tomar café cedo, deitar tarde. Então é uma programação que a gente preparou bem intensa, mas vocês vieram para isso, não foi? Para fazer experiência de caminho, de peregrino, de encontro com Deus. Então aproveitem cada momento, façam a experiência de sair de si, de vivenciar cada momento, para que esse encontro com Deus, né, para que essa característica, né, ela seja assumida com mais consciência, com mais força, e assim muitos outros, através do caminho que nós estamos fazendo, possam também, né, seguir o nosso caminho, seguir os nossos passos, encontrar a vida nova, até chegar à pátria celeste.